Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Na Guiné-Bissau, jornalistas e governo continuam à procura de um entendimento sobre o possível encerramento de 86 rádios. Em Moçambique, o encerramento das últimas 5 bases da Renamo é um passo importante, dizem as organizações não governamentais no país. O primeiro-ministro espanhol encontra-se hoje com o rei de Marrocos, assinalando assim o restabelecimento das relações entre os dois países. No controle técnico desta emissão está dos Consecolites. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Uma notícia de última hora: a Rússia foi efetivamente suspensa do Conselho de Direitos Humanos devido à invasão da Ucrânia e aos alegados crimes cometidos contra civis na cidade de Bucha. Foi assim esta a decisão da Assembleia Geral da ONU. Na Guiné-Bissau, o governo tinha dado até ontem para que 86 rádios regularizassem a sua situação, caso contrário ameaçaram mandar encerrar estas emissões. O Sindicato dos Jornalistas está a tentar encontrar uma ponte de entendimento para evitar esta decisão, como nos relata da capital guineense, Moussa Baldé. Na verdade, o prazo dado pelo governo terminou, mas também pelas informações que a RFI dispõe, até esta quinta-feira nenhuma rádio foi encerrada, como o ministro Fernando Mendonça havia anunciado. Há indicações de algumas fontes em como o governo se prepara para enviar uma brigada para encerrar compulsivamente as rádios em falta. Lembramos que o ministro da Comunicação Social, Fernando Mendonça, falava numa lista de 86 rádios em falta com a documentação e pagamento de licenças de emissão. Por aquilo que a RFI apurou, o pomo da discórdia reside exatamente neste pormenor. As rádios continuam a considerar que não devem nada ao governo a partir da altura em que pagaram para que lhes seja atribuída a autorização provisória de emissão. Que, se existir alguma dívida, será antes com a ARN, entidade reguladora das telecomunicações na Guiné-Bissau. Dívidas geradas pela falta de pagamento de taxa de frequência e pela renovação da frequência atribuída. O Sindicato dos Jornalistas está a desenvolver contactos com as rádios e o governo no sentido de se encontrar uma plataforma de entendimento que evite o encerramento compulsivo das rádios. A RFI sabe também que a ameaça do governo está a preocupar os parceiros internacionais que utilizam as rádios, nomeadamente as comunitárias, para a difusão de mensagens de sensibilização às populações em vários projetos de desenvolvimento local. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Em Moçambique, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, encontrou-se esta semana com o líder da Renamo, Osofo Momami, antigo guerrilheiro e da maior força da oposição. Os dois chegaram a um entendimento quanto ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos ex-combatentes da Renamo nas forças regulares moçambicanas. As últimas 5 bases militares da Renamo serão encerradas nas próximas semanas, um passo que para Adriano Novunga, diretor executivo da organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento, considera importante. Penso que isso a acontecer é importante. O país tem que avançar para uma completa pacificação do processo político e sua desmilitarização. Isso é um passo muito importante. Agora, não se sabe se isso vai acontecer porque a história dos 30 anos de democracia em Moçambique sempre foi acompanhada de homens com armas pertencentes à Renamo, que hoje está a colaborar no processo de desmilitarização, mas não se sabe, porque até pouco tempo também havia a junta militar. Considera que há risco do processo não ter continuidade? Penso que há 2 coisas muito importantes aqui. Uma é na perspectiva da liderança atual da Renamo, que penso que está a colaborar. E a outra questão um pouco diferente é das várias pessoas da Renamo que estão espalhadas particularmente na zona centro do país, que, em certa medida, não têm total satisfação em relação à sua liderança política. E isso pode, na minha maneira de ver, prejudicar esse processo.
Era Adriano Novunga, diretor executivo da organização não-governamental moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento, em entrevista a Stephanie Palma. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, é recebido esta noite em Rabat pelo rei de Marrocos, em pleno mês de jejum muçulmano do Ramadão. A Espanha, ao afirmar pela primeira vez que a proposta de autonomia para o Saara Ocidental é a mais realista, veio conseguir uma aproximação inédita com Marrocos. Já a Argélia, grande aliado dos independentistas da Frente Polisário, por seu lado, pode vir a suspender o fornecimento de gás natural à Península Ibérica como protesto. Um contexto comentado aqui por Raul Braga Pires, especialista no norte de África. Estamos a viver um momento anti-Rússia, um momento anti-aliados russos. Este foi um momento ideal para Espanha tomar esta atitude. A Argélia foi também colocada entre a espada e a parede, no sentido em que, se optar pelo corte total de fornecimento de gás à Península Ibérica, vai estar do lado dos russos. Se não optar por esse corte de energia, pois vai estar do lado dos mercados. E é aqui que eu acho que vai o pendor argelino da tomada de decisão vai estar precisamente aqui neste ponto crucial. É que neste momento os mercados estão altamente apetecíveis para a venda de hidrocarbonetos e a Argélia é um monoprodutor. Tebboune, neste momento, tem uma grande oportunidade de se afirmar como um estadista, um homem providencial, etc., corta este fornecimento à Península Ibérica e fica do lado dos russos e fica muito bem na fotografia, mas o que é ficar muito bem na fotografia quando se tem os cofres vazios? E esta é a oportunidade de encher os cofres, nomeadamente num período posterior a 2 anos de pandemia, a 2 anos de interrupção quase total da economia mundial. Ouvimos Raul Braga Pires, especialista do Norte de África, em entrevista a Miguel Martins. No Burkina Faso, o ex-presidente Roch Marc Christian Kaboré, que regressou à sua casa em Ouagadougou, a capital do país, onde permanecerá em detenção. Kaboré foi deposto em janeiro pela junta militar, que entretanto tomou o poder e manteve o antigo governante preso desde essa altura. Esta era uma das exigências da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, que insistiu na libertação de Kaboré numa cimeira extraordinária realizada no Ghana, a 25 de março. Praia 99.3 FM. A 3 dias da primeira volta das eleições presidenciais em França, que acontecem já no domingo, Rafael Lucas, um professor jubilado do Instituto Ibero-Americano da Universidade de Bordeaux, considerou em declarações à RFI que Emmanuel Macron sairá vencedor e que os franceses se lembram da herança racista e anti-imigração de Marine Le Pen. Macron vai tirar partido de algumas realizações normais, porque como estava no governo, então aproveitou a posição de dirigente, além também da posição do presidente da União Europeia, e até a questão da guerra na Ucrânia deu-lhe um estatuto mais presidencial. E também soube aproveitar a crise do coronavírus, porque utilizou a imagem do protetor, sobretudo das PMEs, pequenas e médias empresas, que é o corpo produtivo mais numeroso da economia francesa. E Marine Le Pen não passará? Para mim não passará, porque mesmo que tenha mudado, abrandado a sua imagem de extremistas, de anti-imigração, mesmo que tenha feito um esforço enorme para se apresentar como uma senhora vulgar, corriqueira, a herança do pai e a herança do Front Nacional não poderá pagar-se. Ouvimos Rafael Lucas, professor jubilado do Instituto Ibero-Americano da Universidade de Bordeaux, em declarações à RFI. A Assembleia Geral da ONU acabou de suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Marco Martins, jornalista da RFI, está em direto connosco. Marco, o que é que se passou nesta votação? A divisão foi total entre os 193 países que compõem a Assembleia Geral da ONU sobre a suspensão da Rússia. 94 países votaram a favor, 24 votaram contra e 58 abstiveram-se. 4 dos 5 países da África lusófona abstiveram-se: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e Moçambique, enquanto São Tomé e Príncipe não votou. Quanto aos outros países lusófonos, Portugal e Timor-Leste votaram a favor e o Brasil absteve-se. Quanto à China, votou contra, afirmando que esta decisão poderia criar um precedente na Assembleia Geral da ONU.
Muito obrigada, Marco Martins. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.